Olá, amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Estamos de volta com o nosso momento de reflexão. Hoje com o tema que traz por título Pecado não é só praticar o mal. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu sugiro a você que assista esse vídeo até o final. E se gostar, curta, comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Nosso assunto de hoje está em 1 Crônicas, capítulo 21. E após ler os primeiros 4 versículos deste capítulo, nós vamos ler um comentário que é de autoria do pastor Heber Totti Armir. Diz assim a palavra de Deus. Então, Satanás se levantou contra Israel, incitou Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a esse povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo o Israel. Então, voltou para Jerusalém. Até aqui. O pecado é mais do que a transgressão da lei. Que lei Davi transgrediu nesse capítulo? Não há evidência de que ele tenha transgredido ou desobedecido a lei moral ou a lei cerimonial. Diz Paulo no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 23. Tudo o que não provém de fé é pecado. O fato de Davi trazer a contagem de Israel, algo sem malícia, constituiu pecado por não ter sido influência divina. Não se originou da fé, mas da própria justiça, a qual é como trapo de imundícia, segundo Isaías, capítulo 64, versículo 6. Além de Joabe, o seu comandante, o comandante do seu exército, ter lhe alertado, houve uma resistência própria de Davi. Ele tomou a decisão sem consultar a Deus, independente de Deus, conforme lhe pareceu bem. Assim, pecado não é só praticar o mal. É qualquer coisa que se faz sem consultar e sem depender de Deus. Quando assumimos o controle da vida por conta própria, deixamos Deus de lado, nos afastamos dele. Então, é assim que pecado é mais que transgressão da lei. É o afastamento de Deus, mesmo fazendo coisas que não ferem a moral e nem os princípios divinos. Tudo que eu fizer sem estar conectado com Deus, através de Cristo, sobre a influência do Espírito Santo, constitui pecado perante Deus. Por quê? Porque pecado é mais do que a transgressão da lei. É a dependência do eu, do próprio eu. Portanto, analise comigo. Quanto das 24 horas de ontem você dependeu de Deus? O que você precisa mudar agora para que hoje não te afastes nenhum instante dele? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, orar sem cessar. E em Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz que devemos orar todo o tempo. Você está disposto? Você está disposta? A ocupação de Satanás é provocar as pessoas, influenciando-as ao pecado, para causar a maior desgraça na vida do ser humano, inclusive de terceiros, como nós vemos em 1 Crônicas, capítulo 21. Satanás induz as pessoas a tomarem decisões à parte de Deus. Decisões aparentemente inofensivas, como do versículo 1 e 2. Mesmo assim, Deus sempre tem alguém, a exemplo de Joabe, para alertar quanto ao erro.
protestando contra atitudes individualistas e egoístas. Versículos 3 a 6. Quando você ignora tal alerta, Deus se decepciona com a atitude independente. Versículo 7. O cerne da contagem do povo de Israel por Davi valorizava o potencial militar da nação, o qual tornou-se motivo de orgulho depois de muitas e muitas vitórias registradas nos capítulos anteriores. Foi Satanás que induziu a esse sentimento. O orgulho surgiu com ele no céu, vindo a tirá-lo de lá, e depois ele vindo aqui para a terra, onde encontrou espaço através da tentação proposta a Eva. Satanás é o verdadeiro agente maligno que se aproveitou do orgulho de Davi para seu próprio mal. O cronista aqui reinterpretou, clareou e explicou a permissão divina registrada em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Como um evento no qual Satanás arranja espaço para agir e tentar os seres humanos. Até então, o conceito de Satanás não era muito claro para as pessoas. Tanto é que somente em Jó, capítulo 1 e 2, 1 Crônicas 21 e Zacarias 3, é que se fala abertamente sobre ele. No Antigo Testamento, Satanás é mais como um promotor público celestial do que um grande inimigo de Deus e dos homens. No Novo Testamento, já ficou mais evidente quem ele realmente é, pois agiu mais intensamente na vida das pessoas e contra o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. Enfim, seguindo essa sequência, Mark Bubeck disse, abro aspas, as atividades ofensivas e patentes de Satanás e dos demônios serão muito mais acentuadas à medida que se aproxima a hora final. Fecho aspas. Apocalipse 12, 12. Interessante que Deus dá a oportunidade a Davi de reconhecer o seu erro, e ele se arrepende. Essa é uma qualidade admirável que devemos aprender. O pecador deve suplicar e implorar pelo perdão diretamente a Deus. Porém, Deus mostra que todo erro, por menor que seja, tem terríveis consequências, a qual ele nunca deve questionar, mas reconhecer. Versículos de 8 a 13. Então, Deus concede o perdão e limita as consequências da independência do pecador. Versículos de 15 a 17. É preciso olhar ao sacrifício de Cristo para que a praga do pecado cesse, não só em nossa vida, mas também na vida das pessoas que nos cercam, na vida das pessoas que vivem ao nosso redor, porque elas também são prejudicadas. Temos muito que aprender deste capítulo. Como seria bom se reconhecêssemos que pecado não é só não fazer as coisas erradas, mas também é depender de nós mesmos para fazer o que achamos, o que nos parece certo. Quão bom seria se, ao vermos as consequências do pecado, tomássemos a atitude certa imediatamente, a fim de impedir que as tragédias do pecado se alastrem na sociedade. Devemos depender de Deus, mais do que nunca, para vencer. Deus quer nos dar a vitória por meio do sangue de Cristo Jesus. Clame por ele. Apocalipse 12, versículo 11. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu aprendi muito com este capítulo. E você? Pense nisso e que Deus te abençoe.